texto bíblico é sagrado, Pai. O que esta palavra ensina tem poder transformador. O que esta palavra nos traz como princípios de vida são verdadeiros fundamentos para uma casa bem edificada. É lâmpada para os pés, como disse o salmista, é a luz para os nossos caminhos. Então, Senhor, voltar os nossos ouvidos para ouvir os teus ensinos, para obedecer a tua palavra, é trazer para nós a dependência do Espírito, a consciência da necessidade da presença de Deus, da ação de Cristo em nós, pois sem esta ação nada poderíamos fazer, sem esta presença nada seríamos. Portanto, ó Pai, queremos aprender com o testemunho do pai desse menino, e do filho endemoniado, e da ação compassiva de Cristo, e até mesmo da falha dos discípulos. Queremos aprender com este quadro espiritual, para que nossa vida amadureça, para que diante da guerra espiritual que estamos inseridos, saibamos como agir, como em Cristo nos comportar, a consciência que devemos manter, e assim, ó Pai, o teu poder ser manifesto, a tua compaixão como um guarda-chuva nos abrigando das tempestades, e então a tua glória seja manifesta em nome do Senhor. É que nós oramos. Oh, eu sinto a presença de Deus em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada pastora. Família cristã, santos de Deus, povo mais do que vencedor. Obrigado, bispo amado. Deus seja louvado. Quem quer ouvir a voz de Deus aí, digam amém. E eu quero, Senhor, eu quero também ouvir a tua voz. Quero ser o primeiro, talvez. Quero estar lá na fila para ouvir a voz do Senhor. Eu sou meio guloso, eu entro na fila várias vezes. O Senhor fala e eu vou de novo, eu vou de novo. É a melhor coisa, é poder ouvir a voz do Pai. Família amada, nós estamos caminhando pelo livro de Marcos, o evangelista, e dado atenção ao entendimento do que Marcos vem tratando como o discipulado e a cristologia. Ou seja, ele vem revelando a pessoa de Cristo, o estudo de Cristo, a majestade de Cristo, e como este Cristo maravilhoso, majestoso, poderoso, Filho de Deus e Salvador de todo aquele que nele crê, treina os seus seguidores, trabalha na vida dos seus filhos, trabalha na vida do seu povo. E Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida nesta manhã. Internauta, Ele está trabalhando na tua vida nesta hora. Receba esta palavra. E quando o Espírito trabalha na vida do seu discípulo, há crescimento, há fortalecimento da fé, da vida cristã, e então coisas de Deus ocorrem para a glória do Senhor. Então nós estamos nessa jornada, nessa trilha, nesse aprendizado. Então o evangelista Marcos, nesses apontamentos, faz, nesse contexto mais próximo, um relato de uma epifania em que Deus revela a glória pré-existente de seu Filho como o Senhor majestoso e como o Moisés escatológico. Estamos falando da transfiguração. Vamos ler o texto para entender. Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 8. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós. Olha aí, amado.
quando Jesus leva a sós os seus discípulos. Jesus quer intimidade com você, amado. Quanto mais próximo, mais conhecimento. Levou a sós à parte a um monte alto, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas. Uma será a tua, a outra para Moisés, a outra para Elias. Olha, nesse versículo 5 cabe bem o ditado: não tem que falar, é melhor ficar calado. Porque ele não sabia o que estava falando, na verdade. Ele veio o que falou, deu na telha, ele falou. Estava, na verdade, equiparando Jesus a Moisés e Elias. E aí o próprio Deus o corrige. Aí, olha lá, pois não sabia o que dizer, estavam eles aterrados. A seguir veio uma voz que os envolveu, e dela, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E ele, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então, amado, quando aquela nuvem envolveu os discípulos, Pedro, Tiago e João, e Jesus no alto daquele monte, aquela era a Shekinah, aquela era a nuvem da glória, ou seja, era uma nuvem da epifania. O que é uma epifania? É a manifestação da glória de Deus através de Jesus. Você lembra quando Jesus estava com os discípulos e Filipe: Senhor, há tanto tempo estamos com você, mostra aí o Pai. E aí Jesus responde para ele: olha, você realmente há tanto tempo está comigo e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então nós temos num Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Mas queres olhar para Deus, olhe para Jesus. Porque Deus Pai, a palavra diz, habita em luz inacessível. Às vezes quando eu vejo algum pregador dizendo assim: Deus, derrama sobre mim toda a tua glória. Eu digo, gente, ele não sabe o que ele está pedindo. Não vai virar poeira cósmica, se toda a glória de Deus derramar sobre ele. Você sabe? Então, ali, um pequeno vislumbre da glória de Deus, e diz que o corpo de Jesus estava transfigurado, estava resplandecente, as suas vestes eram mais brancas do que qualquer lavadeiro poderia fazer. Aquela foi uma manifestação, e veio uma voz do meio da nuvem, dizia: Este é meu filho amado. A nuvem cobriu todo o ambiente, não permitindo qualquer distração. Ou seja, eles não tinham como olhar para fora do monte, o que estava lá embaixo. O mais interessante era o que estava ocorrendo naquele monte, era a glória de Deus. Amado, que nada retire os teus olhos da pessoa, da vida e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E durante a caminhada haverão distrações, durante a caminhada haverão vozes contrárias, durante a caminhada haverão pessoas tentando, como Satanás, que ele tenta roubar a semente, amado, mas que em nome de Jesus você vai olhar firmemente para o autor e consumador da fé, e não vai desmaiar na tua alma, não vai fatigar na tua alma, você vai até o fim, porque você vai perseverar, porque Deus vai te ajudar e te fazer perseverar. Diga glória a Deus por isso. Então Jesus é o Moisés definitivo, que livra o povo de Deus do poder de Faraó e lhe proveu um novo êxodo do Egito. Era isso que estava acontecendo. Você lembra que Moisés, lá no alto do Sinai, quando ele desceu do monte, diz que a sua face, o que acontecia? Brilhava, ao ponto dele ter colocado uma venda, um pano nos olhos, na face, para que os filhos de Israel não atentassem na glória que desvanecia. Então ali, no novo Sinai,
um novo Moisés, o Moisés dos últimos tempos, o Moisés escatológico, o Moisés definitivo. Ele livra o povo de Deus do poder de Faraó. Diga glória a Deus por isso. Ele livra o povo de Deus do Egito. É um novo êxodo. Em Cristo Jesus Ele liberta você que me ouve. Ele liberta-nos, amado, das nossas prisões existenciais, das nossas angústias, dos nossos medos. Ele liberta do alcoolismo, Ele liberta das drogas, Ele liberta do mundo. Ele é o poderoso que pode transformar o Egito da tua vida nesta manhã, na terra prometida. Receba que emana leite e mel. Ele é Jesus, o novo Moisés. E aí a voz disse: a Ele ouvi. A palavra diz aos Hebreus que Deus falou de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, e nos últimos tempos falou pelo Filho. Amado, a verdadeira profecia é Cristo Jesus, conhecida pela sua palavra. Esta é a profecia, esta é a palavra profética. Queres revelação? Queres profecia? Queres andar em linha com a vontade de Deus? Volte os seus olhos para a palavra de Cristo Jesus. Esse é o apontamento que nós estamos entendendo do contexto, e aponta também Marcos que, apesar dos discípulos continuarem a ter dificuldades de entendimento, como Pedro, por exemplo, vamos fazer aqui 3 cabanas, equiparando Jesus a Moisés e Elias. Não, mas Moisés passou, Elias também, Jesus é a palavra definitiva. A Ele ouvi. E depois ainda, como é que eles dizem que era necessário que venha Elias primeiro? Aí Jesus diz para ele: olha, eles dizem que Elias tem que vir primeiro para restaurar todas as coisas. Mas se todas as coisas estiverem restauradas, como é que o Filho do Homem seria alvitado e seria morto? Se tudo está restaurado, ele não vai ser morto. Em verdade vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, porque João Batista veio no poder de Elias. João Batista veio na unção de Elias, restaurando e preparando o caminho para o Senhor. E então vem Jesus para ser o antítipo, ou seja, a manifestação do último Elias, do último Moisés sendo morto. O que acontece é que os discípulos esperavam que o Messias, quando viesse, viria para ser um conquistador bélico, alguém que levantaria arma contra Roma e libertaria o povo. Essa era a ideia de restauração deles. Então Jesus falou: não, Elias veio como precursor do Messias, que vai sofrer e vai morrer. E agora, no ministério de Jesus, todas as coisas estão sendo restauradas. Na última vinda, na segunda vinda de Cristo, aí sim, todo inimigo de Deus será colocado debaixo dos nossos pés. Diga glória a Deus por causa disso. Todo inimigo, tudo será plenamente restaurado. Então os discípulos, apesar das dificuldades, Jesus continuava trabalhando o discipulado na vida deles. Pegou lá Pedro, Tiago e João: vamos lá para cima do monte, vamos lá sós. Amado, Jesus quer trabalhar o discipulado na tua vida também. Jesus quer trabalhar a vida do seu povo, para que sejamos na varonilidade, na medida da estatura de Cristo Jesus. Cristo que cresceu diante dos homens em graça, diante de Deus também, diante dos homens e de Deus. Que nós possamos crescer para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas cresçamos em Cristo, que é a cabeça, e assim tenhamos o corpo bem ajustado, bem edificado, e pelo auxílio de toda a junta, vejamos a mútua edificação da igreja. Chega o irmão cansado, chega o irmão triste, chega o irmão abatido, chega o irmão precisando de oração, ele sabe que na casa de Deus vai encontrar um refúgio, ele sabe que na casa de Deus vai encontrar um lugar de abrigo, um lugar de segurança, tal como aquele monte de transfiguração. Ele vai encontrar um lugar que Deus vai se manifestar tremendamente na vida dele, e ele vai crescer em graça e em misericórdia. Agora no capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram,
alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então alguns teólogos se confundem com esse texto. Como é que pode aqueles ouvintes de Jesus não passarem pela morte antes que tenha chegado o reino de Deus? Então Oscar Cullmann cunhou um termo teológico que é muito propício para esta passagem, que é a doutrina do já e o ainda não. Ou seja, o reino de Deus já veio, já, mas ainda não plenamente. Como é que eu sei que o reino de Deus já veio? Jesus falou: olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Como é que Jesus expulsaria demônios se ele não fosse o rei? Como é que Jesus amarraria o valente se ele não fosse o rei, o mais valente? Então, já chegou, mas não plenamente, porque ainda os inimigos de Deus ainda continuam agindo debaixo da permissão de Deus. Satanás ainda tem um campo de atuação, por isso Paulo diz: não lhe deis lugar. E se nós lhe dermos lugar, ele vai lá e vai agir. E o pecado ainda está presente. Nós ainda podemos ser tentados pelo pecado. Então, quando o reino de Deus for posto plenamente, o pecado será aniquilado. Não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais doença. Todos os inimigos de Deus postos debaixo dos nossos pés, dos olhos serão enxutas todas as lágrimas, e para sempre nós cantaremos ao Senhor da glória: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Só Ele pode abrir os livros. Só Ele, amado. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, pelo menos em 4 estágios acontece essa vinda do reino de Deus. Que esses discípulos que aqui estavam participaram de 3. Quais foram? Primeiro, a transfiguração. Transfiguração foi uma chegada do reino com poder. Era Deus Pai anunciando: este é Jesus, este é meu filho, este é aquele que tem a obra de salvação. Depois Jesus morreu e pelo poder da ressurreição levantou-se do túmulo. Louvado seja o Senhor. Segunda manifestação do reino de Deus com poder. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não haveria reino. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria reino para pregar, não haveria evangelho para evangelizar, não haveria razão para a nossa fé. Mas graças a Deus, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Terceira manifestação do reino de Deus, o Pentecostes. O reino de Deus vindo com poder. Estavam lá os 120 reunidos e de repente, pau! Como diz aquele louvor, o cara lá no ônibus, querendo fugir da manifestação de Deus, e não queria pegar o ônibus, porque tinha uma palavra que ele ia ser batizado pelo Espírito, no ônibus cheio. E ele: eu tenho muito carro. Tentou o carro 1, 2, 3, nenhum dos carros pegou. Aí foi lá, ponto, não passava nenhum táxi. Aí passou um ônibus cheio: esse eu não vou pegar, deixou passar. Aí veio um ônibus vazio: vou entrar nesse. Não vai dar tempo do ônibus encher. São só 3 pontos ali à frente. Pegou o ônibus. Quando passou na frente, o outro ônibus tinha enguiçado. E todo mundo entrou no ônibus. E de repente, no ônibus cheio, pum! Ele foi batizado. E começou a falar em línguas. Aleluia, glória a Deus. E diz que os discípulos estavam reunidos e de repente eles foram batizados. Haviam línguas como de fogo. Eles entendiam a sua língua materna. As pessoas achavam que eles estavam bêbados, embriagados. E ali foi a certidão de batizado da igreja, a certidão de nascimento da igreja. Ali nasceu a comunidade cristã. Ali nasceu a comunidade guiada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador que vos guiará a toda a verdade. Amado, o reino de Deus está em nós pelo Espírito Santo. É Ele que nos conduz e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que nos convence quando um pezinho vai para o lugar errado. O Espírito diz: não, bota o pé aí, chuta aquele laço. É o Espírito que nos conduz. Louvado seja o Senhor. Então essas três poderosas manifestações do reino, os discípulos ali vivenciaram. E qual será a quarta e definitiva manifestação do reino com poder? Quando Jesus voltar em glória. Quando no céu o sinal do Filho do Homem aparecer. Quando Jesus em glória abrir os céus, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e com os santos anjos ele retornar, e todo aquele que o tiver confessado diante dos homens serão bem-vindos para o reino de Deus. Lá está o teu nome, amado, na lista de Deus. Lá está o teu nome para adentrar a glória do Pai eterno, para receber o gozo da eternidade. Lá está o teu nome para desfrutar da presença eterna de mananciais de águas purificadoras. Lá teremos acesso de novo àquela árvore do Éden, aquela árvore da vida, que caberia ao homem comê-la para viver eternamente, e nós comeremos para viver eternamente para a glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja! Então, nós vemos aqui, amados, a promessa da vinda do reino. E aqui nesse contexto próximo, no alto daquele monte da transfiguração, aqueles discípulos estavam na antessala do céu, amado. Você imagina que experiência tremenda. João depois disse: vimos a sua glória. Olha, ele disse antes: Moisés, quando subiu o Sinai e desceu, ele trouxe o quê? As tábuas da lei. Moisés trouxe a lei, e Cristo trouxe a graça e a verdade. E aí João continua e diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amado, que você veja esta glória na tua vida pessoal. Você tem a mesma experiência de João Batista, de olhar para a pessoa de Jesus, olhar para a palavra de Jesus e perceber que a presença de Jesus é gloriosa na tua vida. Ela está acima de toda comparação, ela está acima de todo sofrimento, não há comparação. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, a grande massa do povo naquele tempo não havia entendido quem era Jesus. Ele é um profeta, ele é Elias, ele é alguém que veio por aí. Mas os discípulos, no trabalho do discipulado, já estavam avançando. Você se lembra que Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles estavam presenciando o poder da sua glória. Veja o resultado do discipulado. Segura o textinho aí com a sua mão e vamos rapidamente a Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder, olha aí, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa, a nuvem da Shekinah, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando foi que aconteceu isso, amado? Quando diante da glória de Deus, tanto no batismo, quanto no monte da transfiguração. Mas aqui especialmente, ele está falando do monte da transfiguração. E aí ele diz: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele aonde? No Monte Santo. Olha aí o discipulado de Pedro. Olha aí como Pedro aprendeu com Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie
e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, amado. Quer dizer que esse Espírito Santo moveu homens para deixar registrado uma escritura sagrada. Deixou aqui um registro da glória de Deus, deixou aqui um registro eterno da pessoa, da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que ouve esta palavra e crê em Jesus e confessa, é batizado por esse Espírito Santo. Por isso eu declaro, amado, que a tua vida seja guiada pelo Espírito de Deus, que a tua vida seja conduzida pelo Espírito Santo, que ao abrir a tua boca você fale da parte de Deus, você fale inspirado por Deus, que não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e transmita graça aos que te ouvem. Então, isto foi uma experiência de glória. Aqui estamos entendendo o registro de algo poderoso. E agora, nós temos em tela o texto de Marcos 9, que nos mostra uma experiência emblemática da vida de muita gente que está aqui na igreja ou que me ouve pela internet. A experiência de Marcos 9 é uma experiência emblemática da vida de muita gente, porque os discípulos vivenciaram uma grande experiência no alto daquele monte. Os mais íntimos do círculo de Jesus, Pedro, Tiago e João, tiveram um ápice da vida espiritual, algo inédito na história. Você imagina no alto daquele monte eles verem a transfiguração de Jesus, Moisés, Elias, e ouviram a voz de Deus. Você imagina que coisa tremenda. Mas em seguida, ao descer daquele monte, no fundo do vale, os discípulos tiveram um dos maiores fracassos já experimentados. Quando aquele pai daquele menino virou para Jesus e disse: roguei a teus discípulos, e eles nada puderam fazer. Roguei aos teus discípulos que expelissem os demônios do meu filho, mas eles não puderam fazer nada. Não puderam expeli-lo. Você sabe que muitos já tiveram momentos de muitas vitórias. Você lembra no plano Collor, quando congelou o dinheiro de muita gente? Muitas pessoas não souberam lidar com o fracasso, tiraram a própria vida. Muitas empresas que foram à bancarrota e pessoas não tinham com que sustentar os seus filhos, entraram em desespero, em angústia. Pessoas que andaram altaneiramente nos altos dos montes, com grandes vitórias, de repente, abre-se-lhe um abismo debaixo dos pés e um fracasso iminente, uma quebra. Alguém que viveu 30 anos num casamento aparentemente sólido e de repente descobre que o marido tem uma outra família, ou que a esposa tem um caso com outro homem. Alguém que dedica a vida ao seu trabalho, à sua empresa, e de repente é desquitada. Olha, isso causa traumas profundos. Profundos. Não sei se você já viu aquele filme do Homem-Aranha, que o cara é um dos chefes lá, e aí de repente se reúne a cúpula e diz: olha, nós tiramos você, acabou, vai embora. Aí ele vai e vira um vilão, aquele no skate, voando todo mundo, aí vai lá, joga uma bolinha, mata os caras. Você imagina o drama, mas isso acontece às vezes na vida aí das pessoas aí fora. São desquitadas, tratadas como fralda descartável, e de repente a pessoa perde a estrutura, fica sem ele nem beira, porque não tem
o desfrutar do poder e da compaixão de Jesus. Mas eu quero declarar esta manhã transformações de vidas para a glória do Pai. Porque é a presença de Jesus que vai te dar chão para caminhar. É a presença de Jesus que vai restaurar a tua vida quebrada. É a presença de Jesus que vai ressignificar todas as coisas na tua vida. E você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia final. Eu sei em quem tenho crido, glória a Deus por isso. Então este evento, a grande vitória do alto do monte e o grande fracasso no pé da montanha, faz paralelo novamente com Moisés, a narrativa do Êxodo. Pois Moisés, no alto do Sinai, teve uma experiência inaudita. Aquele homem via a sarça ardendo de fogo, mas não se queimava. E ele ouviu a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. E diz que aquele homem ficou lá 40 dias e todo mundo achou que ele estava morto. E quando ele desce com a face brilhando. Ele houvera tido um encontro tremendo com Adonai Sevaot, o Eu Sou, Yahvé, Hashem Adonai, o Senhor dos exércitos, o Criador, aquele que lá em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamai et Haeretz. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Você imagina que experiência teve Moisés? Mas quando Moisés desce lá na península do Sinai e se depara com o povo, o que é que ele vê? Um povo adorando o bezerro de ouro. Um povo que, por causa da sedição e do fomento, dos fermentos, pegaram lá o ouro que Deus lhes havia dado por vitória quando saíram do Egito. Quando saíram do Egito, bate lá na casa do egípcio e pede lá, eles deram ouro e saíram com prata e ouro, e não havia entre eles nenhum só inválido. Saíram do Egito com grande vitória, saíram do Egito com grande glória, saíram do Egito hasteando a bandeira do Senhor que liberta. Mas no pé do monte usaram o ouro da vitória para fazer uma imagem de idolatria. Usaram o ouro do tempo da vitória para esquecer o tempo do sofrimento e adorar um Deus de imagem, que tem boca que não fala, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Então Moisés viveu um momento de glória e um momento de fracasso. Então este acontecimento de Marcos, capítulo 9, é um ponto crítico do livro, pois ele reúne temas centrais do seu evangelho. Ele mostra o poder e a compaixão de Cristo. Graças a Deus que Cristo é compassivo para conosco. Ele mostra que existem conflitos espirituais. Amados, existe uma guerra espiritual para além desse mundo que nós estamos olhando e vendo, o mundo fenomenológico, esse mundo dos fenômenos. Por trás disso tudo existe uma guerra espiritual. Que Paulo disse: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. São dados inflamados, são pensamentos tribuladores, são heresias destruidoras, fortalezas do inimigo, conflitos espirituais, conflitos com demônios. E existe também, aqui, como o texto mostra, momentos de fracasso. Os discípulos tiveram um momento de fracasso, porque não puderam expelir o demônio, não puderam agir no poder de Cristo. E que se alguém ouça que diga: pastor, eu tenho vivido momentos minguados, já tive momentos de glória, momentos de comunhão, momentos de serviço para Deus,
de evangelização, de vida de oração, e a minha vida hoje está minguada. Então, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, ouça, em primeiro lugar, podem experimentar do poder e da sua compaixão. Amado, que o poder de Deus opere tremendamente na tua vida, amado. Se tu crês em Jesus, o poder de Deus pode te tirar desse Egito nesta manhã. Se tu crês em Jesus, o poder de Faraó já foi quebrado diante da tua vida. Se tu crês na pessoa e na obra de Jesus, tu podes ser abraçado pela compaixão do Mestre. Alguém que perdeu um ente querido, alguém que foi envergonhado na família, alguém que viveu um desquite de um relacionamento, alguém que está vivendo um tempo depressivo na vida, que a compaixão de Jesus sare e cure a tua vida nesta manhã. Então note, ovelhinha amada, vamos lá em Marcos capítulo 9, versículo 14 a 23, vamos fazer a leitura. Diz assim, ora, Marcos 9, 14, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Diz que imediatamente, olha a nossa resposta como deve ser. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos parar aqui. Amado, eu quero declarar que pelo poder da fé em Cristo Jesus, grandes coisas podem ocorrer na tua vida. Agora note que os poderes demoníacos têm como único propósito atormentar e derrotar os seres criados à imagem de Deus. Os seres demoníacos e os seus poderes odeiam até mesmo os seus próprios seguidores, os não salvos, e desejam apenas destruí-los. Você vê aí os adoradores de Satanás, aqueles que seguem o caminho do inimigo, estão aí no mundão perdidos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas vendem a alma e depois têm a sua vida destruída. Amado, não vale a pena ganhar o mundo e perder a alma. Só com Jesus você é uma pessoa plena, completa e feliz. Agora, as forças espirituais do mal foram derrotadas por Cristo e podem ser vencidas por aqueles que creem no poder de Jesus, amado. Olha, eu declaro que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Diga: eu recebo esta palavra. Diga mais: eu já venci pelo sangue de Jesus. Olha o que aqui diz aí em Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua vã filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Ele está falando de uma guerra espiritual. Rudimentos do mundo, pessoas que enredam com mentiras. Isso é uma guerra espiritual. Aí diz que é em Cristo que habita a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Diga amém, glória a Deus por isso. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, olha aí, pela fé no poder de Deus, amado. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde, amados? Na cruz do Calvário. Diga glória a Deus por isso. É por isso que quando Jesus estava anunciando, havia necessidade dele morrer e depois ressuscitar, Pedro, com falta de entendimento ainda, começou a reprovar Jesus. Não, mestre, o senhor não vai acontecer isso com o senhor. Às vezes as pessoas acham que Satanás queria crucificar Jesus. É o contrário. Satanás queria desviar Jesus da cruz. Porque Satanás sabia que era naquela cruz que todo o poder das trevas seria desmantelado, amado. E diz que Jesus triunfou no alto do Gólgota. Quando lá em cima, sendo crucificado, quando qualquer outro tipo de atividade, por mais altruísta que fosse ou que seja, perderia o seu elan. Você está morrendo por isso, está dando a sua vida por isso, não vale a pena. Mas por Cristo sempre vale a pena, amado. Porque no alto daquela cruz, ele estava num dos brados da sua vitória, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga glória a Deus por isso. Que ele era o Cristo da glória, que ele era o Cristo do perdão, aquele era o Cristo vencedor. Então aqueles que verdadeiramente creem em Jesus vivem o poder e a compaixão do Mestre. Diga: eu recebo esse poder, essa compaixão vitoriosa. Da cruz ele venceu, despojou. Então, aqueles que creem verdadeiramente em Jesus têm discernimento de espírito para ver o conflito espiritual que estamos vivendo e a necessidade da fé para vencer. Agora sim, versículo 24 a 27 de Marcos capítulo 9, olha lá o que diz, versículo 24: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me aonde? Na minha falta de fé. Versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Oh, glória a Deus. Você sabe que quando Jesus age na vida de uma pessoa, aparentemente alguém pode dizer assim: a coisa agora está russa. Hoje que você recebeu Jesus, parece aí que agora a coisa ficou pior, você está sendo perseguido, aconteceu um monte de problema e tudo mais. Não, amado, que ele está em processo de restauração da tua vida, amado. Mas diz que quando todo mundo olhou e a expectativa da multidão era: morreu. Qual era a expectativa de Jesus? Levantou ele, esse menino. Levantou, estendeu a mão e disse: levanta, filho. Pois é isto mesmo, amado. Aquele que vive a obra do Mestre na sua vida, o diagnóstico quem dá é Jesus Cristo na tua vida, amado. A palavra última, final e determinante, quem vem proferir é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando o mundo diz, acabou, o garoto morreu, não teve chance para ele, Jesus disse, não, 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 ele está só começando. Levanta aí, garoto, levanta da onde você estás, levanta desta queda, levanta deste mundo, levanta destas garras de Satanás que tentaram lhe prender. Levanta-te, porque o mestre está dizendo, levanta-te, porque o mestre disse ao demônio, nunca mais volte para esta vida. Levanta-te, porque a ordem do mestre é imperativa, amado. A ordem do mestre não é cheque sem fundo. Ele tem depósito na conta para honrar a sua palavra. Ele tem o poder, ele garante. Ele é o garantidor das nossas vidas. Ele é o garantidor. Então, em todo momento, a preocupação do evangelista Marcos é contar a caminhada de Jesus até a cruz e a ressurreição. Essa é a chave do seu ministério, onde até os discípulos foram aos poucos compreendendo com muita dificuldade o plano de salvação. Então eu lhe digo, amado, Jesus vem mostrando o seu poder e a sua autoridade, vem mostrando a sua capacidade de restaurar e de operar de forma tão plena e tão poderosa, que eu só posso lhe dizer, creia no plano de Deus, amado. Creia no plano de Deus. Mas morreu, creia no plano de Deus. Mas os discípulos fracassaram, creia no plano de Deus. É Ele quem tem a palavra final. Então eu pergunto, o que é mais disputado neste mundo, amados? É o poder. O poder é pelo que o mundo disputa. O que o homem é capaz de fazer para sentir-se no controle poderoso? Famílias são destruídas, instituições são destruídas, divididas, povos, nações sofrem com essa disputa. Mas a minha pergunta é, quem é que de fato tem poder? Jesus estava dizendo para aquele homem, se podes, tudo é possível ao que crê. Amado, o poder de Jesus vem do alto. O poder de Jesus vem do alto, diga glória a Deus por isso. Isso foi visto pelos discípulos na transfiguração. E agora, diante daquele menino possesso por espírito imundo que tentava lhe matar, diante do fracasso dos discípulos e da incredulidade do pai, Jesus mostra que o plano deles prevalece sobre todas as coisas. Jesus demonstra o seu pleno poder e autoridade no mundo espiritual e liberta aquele garoto. Então veja esse poder nas palavras de João, em 1 João capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, me acompanhe, mas você também pode acompanhar no telão. Diz assim, parte A, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? Nascido de Deus. Em primeiro lugar, você já nasceu em Deus, você já é um nascido de Deus, você já é uma nova criatura regenerada, templo do Espírito Santo. Então saiba disso, versículo 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É você que crê nesta pessoa maravilhosa de Jesus. É você que crê na sua obra maravilhosa de Jesus. É você que tem tido o entendimento de um discípulo de que Ele é o Mestre, o Messias, o Salvador, a rocha da igreja, o Moisés escatológico, o Moisés definitivo, o que livra do poder de Faraó, o que concede o êxodo do Egito, o que livra o menino dos poderes do demônio, o que é poderoso e compassivo para restaurar, o que é poderoso e compassivo para levantar alguém que o mundo já julga morto. Sim, amado, se você crê nesta pessoa, se você crê neste Jesus, eu declaro que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Se você crê em Jesus, você recebeu Jesus. Aleluia! Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
Quem é que vence a tentação do mundo, senão aquele que tem Jesus? Você sabe o que vai te dar a vitória sobre os prazeres do pecado? O prazer e o deleite na pessoa de Jesus Cristo. É um prazer maior do que o prazer do pecado. São delícias perpetuamente. Aqueles que ouvirem e servirem terminarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Entrai por suas portas com ações de graças, disse o salmista, cantando, rejubilando e adorando, porque este lugar é lugar de paz e de segurança. Sim, dentro dos muros de Sião, dentro dos muros de Jerusalém, dentro dos muros da casa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos tirou do Egito para a sua obra, é lugar de verdadeira prosperidade e alegria. Diga: eu recebo esta palavra. Aqueles que creem verdadeiramente em Jesus devem viver nele, por meio dele e para ele. Diga glória a Deus por isso. Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29, diz lá no telão: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Em outras palavras, qual foi a razão do nosso fracasso? Qual foi a razão da nossa vergonha? Qual foi a razão da nossa queda? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amados, a oração e o jejum no contexto de você separar momentos para se dedicar a Deus. Sabe, tem gente que não consegue parar de pensar no McDonald's. Aleluia, e quer comer de tudo, sabe, e come. Outro dia eu deixei ali um banquete ali para o nosso irmão Eliardo, achei que ia ter alguma coisa, quando fosse embora ele comeu tudo. 2 bananas d'água desse tamanho, mais um pastelão gigante. Eu falei: gente, o menino come demais. Ou seja, quando você separa um momento e diz: espera aí, eu vou parar de... Eu sei que agora está chegando a hora do almoço, a gente já está pensando naquela rabada, já está pensando naquela lasanha, já está pensando naquela pescada portuguesa, já está pensando na lasanha que a amada irmã faz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não é verdade? Mas sabe, quando você separa o momento para dizer: peraí, eu vou me consagrar, eu vou orar, deixa a lasanha um pouquinho para lá, deixa o misto quente para o outro lado, vou me dedicar em oração. Amado, esta vida com Deus tem o potencial extraordinário de aplicar o poder de Deus a uma situação, produzir cura, produzir subjugação das forças espirituais. A oração, a vida com Deus, é a fé em ação, amada igreja. Nós não podemos ter sucesso na caminhada cristã sem compreendermos a necessidade de uma vida de oração mais profunda e constante. Nós não temos condições de crescer pensando que a capacidade inerente de ser vencedor espiritualmente parte de nós. Olha, somos o que somos pela graça de Deus. Então os discípulos, vezes por outras, fracassam e são derrotados devido à sua tendência de viverem para si mesmos. Você se lembra que quando Jesus morreu, já era o 3º dia, 2 discípulos de Jesus pegaram uma rota de fuga para Emaús. Já é o 3º dia, vamos embora. Sair de Jerusalém naquele contexto era como se desviar da igreja. Porque Jesus falou: permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, antes do Pentecostes, fique em Jerusalém. Mas já era o 3º dia, eles estavam desmotivados, desanimados, imbuídos nas suas nuvens de pensamentos equivocados, tomaram a rota para Emaús.
E Jesus se colocou no caminho deles, não permitindo que os seus olhos ainda o reconhecessem. E Jesus foi expondo as Escrituras. Vocês não sabem que era necessário que o Cristo tivesse morrido e ressuscitado? Tardios de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Tardios de coração. O coração de vocês está voltado para quê? O coração de vocês está voltado para o mundo, para cogitar das coisas dos homens, como Pedro. Então os discípulos haviam recebido poder para realizar as obras de Jesus, mas eles estavam pensando que este poder estava neles mesmos, neles em si. Então quando Jesus vem e diz que a oração e jejum era necessário, são sinais da dependência de Deus, amados. São formas concretas de aceitar de maneira concreta que o poder pertence a Deus, amados. O dia que você deixa de orar e ter comunhão com Deus é porque você acha que você está no controle do barco. O dia que você deixa de consultar o mestre é porque você já ganhou confiança pessoal além do que devia. Não confiamos na carne, confia em Jesus. Em si mesmo o cristão é frágil, em si mesmo nós somos vasos de barro. Mas em Jesus o poder de Deus é operoso. Quem quer experimentar o poder e desfrutar de legítima glória, precisa permitir que Deus entre na sua história. Compreendeu? Poeta da igreja. Então, assim como o pai do menino endemoniado que precisava se render inteiramente a Cristo, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, estamos no minuto final. 2 Coríntios 4, 7, diz a palavra a 10: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amado, se você tomou a cruz e segue Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, eu vou lhe dizer que você também ressuscita em Cristo Jesus para a sua glória. Se com Ele sofremos, com Ele veremos a sua glória. Amado, você pode ser perseguido, mas você não será desamparado. Eu declaro que você pode ser até abatido, mas não será destruído para a glória de Deus. Por quê, amado? Porque o vaso é de barro, mas o chamado é de ouro. O vaso é de barro, mas o poder de Deus está lá. E é bom mesmo que o vaso seja de barro, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É bom mesmo que o vaso seja de barro, porque a gente aprende a confiar neste Deus. É bom mesmo que o vaso seja de barro, porque nós vamos passar pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então eu termino esta mensagem dizendo, amados, a mensagem bíblica é clara. Somente Jesus pode realizar grandes obras em nós. E a única atitude apropriada para nós é sermos canais do seu poder. É liberarmos o seu poder através da fé no poder de Jesus e na sua compaixão. O poder é dele e a compaixão vem dele. Liberar esse canal do poder através de discernimento espiritual, para entendermos o conflito que estamos vivendo espiritualmente e a necessidade da fé em Cristo e em sua obra para vencermos todas as coisas. Você não vai vencer com as armas carnais. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Ser canal do seu poder e da sua glória, através da dependência dele, pela vida de oração, e quando Deus tocar no seu coração, jejum, ou seja, se abstendo de prazeres humanos por um momento,
para você dizer, neste momento, ele é todo de Deus. Esse momento não é do McDonald's, é de Deus. Esse momento não é da lasanha, é de Deus. Então eu termino dizendo, há poder numa vida com Deus. Há poder numa vida de oração. Há poder numa vida de dependência de Jesus. Pois a fonte deste poder é o socorro intercessor do Espírito Santo de Deus em meio às nossas lutas. Diga glória a Deus por isso. Você sabe que é o Espírito que está agindo nesta manhã na tua vida, amado. Diga, eu recebo esta palavra. Então eu termino com o livro de Romanos capítulo 8, versículo 26 a 31, que diz assim, também o Espírito semelhantemente, o que é que ele faz? Nos assiste. Amado, você acha que você está andando sozinho neste mundo? Você acha que você está por aí, Jesus não está nem aí para você? O Espírito nos assiste. E Ele nos assiste aonde? Em nossa fraqueza. Porque não sabemos nem orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, à vista de tudo isso, amado? Olha, à vista de Jesus, o Espírito Santo é a fonte do poder da tua vida, aquele que te guarda, aquele que te assiste, aquele que te livra, aquele que te amou, aquele que te chamou, aquele que te justificou, glorificou, aquele que faz uma obra perfeita na tua vida, aquele que está trabalhando, discipulado, para que você entenda a pessoa e a obra dele perfeitamente. À vista de todas estas coisas, que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim seja, assim diz o Senhor.